Olá, caros alunos! Estamos então aqui na última unidade desta disciplina, nesta última semana. Para relembrar, estamos aí na disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público e agora estamos trabalhando a unidade 3. O título desta unidade é Gestão Estratégica e Sistemas de Informação. O que a gente prevê é que nesta disciplina conheçamos aí alguns pontos da gestão estratégica dentro das organizações e a sua conciliação com os sistemas de informação. Esta unidade é dividida em 5 partes: introdução, sobre gestão de conhecimento na parte 2, capital intelectual na parte 3, Balanced Scorecard na parte 4 e, por fim, trataremos sobre alinhamento entre estratégias de negócio e estratégias de TI. Os objetivos específicos de aprendizagem dessas disciplinas são conceituar a gestão do conhecimento e compreender os processos de conversão de saberes, definir capital intelectual e classificar os diversos tipos de capital, conceituar Balanced Scorecard, o BSC, e estabelecer sua relação com os sistemas de informação, os SIs, e, por fim, definir os modelos de alinhamento estratégico entre áreas de negócio e TI. Na semana anterior, tratamos de quê? De aprender a diferenciar e-business, e-commerce e e-government, também a integrar os data marts, data warehouse e data mining, e, por fim, tratou-se sobre o uso do business intelligence. Vamos lá? Gestão estratégica e sistemas de informação. Bom, quando se fala de gestão do conhecimento, a gente precisa refletir sobre o grau de incerteza que existia nas organizações quando se tratava da tomada de decisões. Veja bem, quando uma empresa vai tomar uma decisão, ela precisa ter o máximo de certeza possível acerca dos argumentos daquela decisão. Na década de 80, como podemos ver no gráfico, o grau de incerteza era muito maior do que na década de 90. E por que isso? Isso se deu pela inserção da tecnologia da informação nas organizações. À medida que na década de 80 foi ocorrendo essa inserção, esse grau de incerteza foi cada vez mais reduzindo. Resultado: tem-se ali a melhoria das relações entre cliente e fornecedor, a melhoria das relações entre cidadão e empresa, cidadão-estado, e também a otimização dos processos organizacionais aí, na gestão. Bem, consequentemente, os fatores intra-organizacionais, eles passaram, com a inserção da tecnologia de informação, a ser mais eficientes e a ocorrer maior inovações nesses fatores. Ou seja, os processos, as questões entre os setores, as questões internas das organizações, elas tiveram a possibilidade de se tornar mais eficientes e inovadoras à medida que a tecnologia da informação foi inserida aí nessa década. Nos anos 90, então, a partir dessa inserção que ocorreu aí na década de 80, nos anos 90, os estudos da tecnologia da informação e da capacidade de aprendizagem e inovação, eles evoluíram muito. O que chegou, então, a o que a gente chama, então, de gestão do conhecimento, que é justamente a integração dessa questão da aprendizagem e inovação com a tecnologia da informação. Assim, a gente chega, nesse momento, a partir de todos esses estudos que evoluíram aí na década de 90 e daí por diante, a entender da seguinte forma: a gestão do conhecimento é a investigação dos elementos que podem potencializar a criação, o uso e o compartilhamento do conhecimento nas organizações e na própria sociedade. A gente percebe que a gestão do conhecimento, então, ela passou a ter essa função de estar investigando cada vez mais essa potencialização desse conhecimento e da sua proliferação perante os indivíduos ali daquelas organizações e da sociedade como um todo. A gestão do conhecimento busca também compreender e desenvolver técnicas e metodologias
que possam ampliar as experiências, as habilidades, as competências dos organizadores, desculpa, vamos lá. A gestão do conhecimento, ela busca então compreender e desenvolver técnicas e metodologias para ampliar as experiências, habilidades e competências dos colaboradores, da organização e da sociedade como um todo também. Nesse sentido, a tecnologia da informação tem papel fundamental, pois é um instrumento de captação e disseminação dessa informação nesse contexto da gestão do conhecimento. Segundo Nokaka e Takeuchi, a gestão do conhecimento é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundir esse conhecimento na organização e incorporá-lo a produtos e serviços e sistemas. Então veja bem, os conceitos anteriores que eu trouxe até então, eles refletiam uma realidade em que agora a gente percebe nesse conceito aí do Nonaka e Takeuchi o quanto a gestão do conhecimento é importante no sentido de inovar, permitir que a empresa tenha uma sistemática de inovação. Porque se uma empresa ela não inova, ela vai ficando cada vez mais passando por um processo de entropia e vai ficando cada vez mais, cada vez menos competitiva no mercado de trabalho. Já Stan Koskai, em 2003, ele afirmou o seguinte: a gestão do conhecimento é uma construção renovada de conhecimentos e de práticas de maneira sistemática, deliberada e explícita, a qual se gera um retorno eficaz sobre outros conhecimentos relacionados. Ou seja, aí já um conceito já um pouco mais recente do que o anterior, onde se tem aí falando dessa construção, essa renovação contínua do conhecimento, não só do conhecimento, mas da prática sistemática da empresa, que depende muito desse conhecimento, e fazer com que isso tenha um retorno eficaz, né, nessa relação desses conhecimentos aí dentro da empresa. Ou seja, cada indivíduo tem um conhecimento, a própria organização tem um conhecimento, então existe uma interação desses conhecimentos. Bom, para que isso seja possível, os projetos de gestão do conhecimento precisam envolver 3 premissas: a colaboração, o compartilhamento e a consulta. Na colaboração, nós temos aí a possibilidade dos elementos, dos indivíduos, dos colaboradores, dos entes desta organização, deles participarem, desenvolverem ali soluções sobre cada um sob sua ótica particular. Ou seja, cada indivíduo tem uma visão própria. E essa visão vai, de forma colaborativa, se reunir e desenvolver soluções comuns. A experiência de cada indivíduo vai levar a uma solução comum. Uma outra premissa importante em projetos de gestão do conhecimento é o compartilhamento. Ora, se os indivíduos se reúnem para encontrar soluções comuns de forma colaborativa, essa solução não pode ficar restrita a um grupo. Ela tem que ser o quê? Compartilhada. Ela deve ser o quê? Democratizada. Então, essas informações e conhecimentos precisam sair de uma área restrita e atingir as demais áreas de uma organização. E, por fim, uma premissa importante é consultar, ou seja, é permitir que um número cada vez maior de pessoas localizem a informação desejada, localizem aquela informação construída, aquele conhecimento construído a partir da colaboração. E esse compartilhamento, ao ocorrer essa democratização, ele precisa ter instrumentos, mecanismos para que se consiga o quê? Consultar. Então, as 3 premissas, elas se interligam. E isso tudo vai depender, então, da capacidade de integração e comunicação dessa organização. Bom, quando se tem, então, a utilização e a manipulação total desse artefato de informação em uma empresa, em uma organização, tem-se, então, possibilidade de se chegar ao sucesso dessa organização. Então, as organizações hoje têm uma tendência de proporcionar um local de trabalho de alto desempenho.
E a gestão do conhecimento permite refletir este alto desempenho. Os profissionais de uma organização preocupados com a gestão do conhecimento, eles estão ali envolvidos na exploração de dados, no desenvolvimento de processos e produtos inovadores e atendimento de demandas de clientes e fornecedores de modo cada vez mais eficiente. Possibilita ainda aos funcionários a localização de conteúdos, artefatos e pessoas de maneira efetiva e acessar a comunicação daquilo que deve ser feito de forma colaborativa. Então, quando um funcionário deseja acessar algum conteúdo, isso precisa estar efetivamente disponível por meio de ações de comunicação, exemplo, intranet, um jornal, um boletim interno, e-mail. Isso tudo são ações que a comunicação pode fazer para se conseguir proliferar, disseminar esses conteúdos, né, para chegar a essas pessoas, e isso vai possibilitar a promoção dessa colaboração que o Silva Filho cita ali em 2006. Relembrando a unidade anterior, nós então chegamos à transformação, né, na gestão do conhecimento, chega-se a essa transformação de dados em informação, e, consequentemente, essa informação irá se transformar em conhecimento. E isso tudo chegando ao objetivo de compartilhar tudo isso aos colaboradores. Então, veja bem, como vimos na unidade, na unidade 1 sobre essas tipologias, o dado dentro de uma organização, ao ser tratado, ele se transforma na informação, e o mais importante, que ele não fique simplesmente no nível da informação, que ele seja transformado aí em conhecimento, e esse conhecimento seja compartilhado através das comunicações, como eu citei anteriormente, a esses colaboradores. Então a gestão do conhecimento precisa chegar a esse nível nas organizações. Nokaka e Takeuchi, ele define as dimensões do conhecimento. Ele fala que a estrutura conceitual, onde se tem as visões tradicionais e não tradicionais do conhecimento, elas integram-se na teoria da criação do conhecimento organizacional. E esse conhecimento organizacional, essa estrutura básica, tem duas dimensões. A dimensão ontológica, onde o conhecimento é criado somente por indivíduos, onde se tem ali uma organização e se tem a ciência de que não se pode criar conhecimento sem esses indivíduos, onde um processo que amplia organizacionalmente o conhecimento da organização é feito por meio do indivíduo. Uma outra dimensão que nós temos é a epistemológica. Essa dimensão, ela vai fazer o quê? Ela vai se basear na distinção entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Quanto ao conhecimento tácito, é aquele conhecimento pessoal, informal, é aquele específico de um contexto. Ele é difícil de ser formulado e muito mais difícil de ser comunicado. Um conhecimento tácito é, por exemplo, ao se deslocar de um local para outro, sozinho, você descobre que determinado caminho é mais perto, tem uma distância menor do que outro caminho. Isso você descobriu sozinho. Você não precisou de nenhum manual, não precisou de nenhum livro, nenhuma videoaula para aprender a passar por um caminho mais curto. Isso é um conhecimento tácito. Agora, o conhecimento explícito é quando ele é codificado. É quando ele se transforma em um conhecimento que é possível de ser transmitido em linguagem formal e de forma sistematizada. É o caso de você aprender esse caminho mais curto e escrever um artigo a respeito desse caminho mais curto. A próxima pessoa que ler esse artigo, ele vai ter ali um conhecimento explicitado, codificado, e ele vai aprender que o caminho é mais curto porque leu o artigo, certo? O tácito fica só com você. O explícito, ele é codificado, ele é formalizado. Sai do informal, que é tácito,
para o formal, que é o explícito. É organizado por meio das experiências ocorridas. Bom, veja bem, e aí no nosso livro-texto nós temos a chamada taxonomia do conhecimento. Ali nós temos um quadro onde se está explicando do conhecimento tácito, que eu já expliquei aqui para vocês há pouco, e a gente percebe que o conhecimento tácito tem duas divisões, o conhecimento cognitivo e o conhecimento técnico. O conhecimento cognitivo é aquele que fica em nível de modelos mentais, é aquele que você abstraiu e você utiliza, por exemplo, para reconhecer que alguém, ao olhar para o rosto da pessoa, você percebe que é uma pessoa estressada, que é uma pessoa tranquila, certo? É algo que você tem um modelo a respeito de certos comportamentos, por exemplo. Já o conhecimento tácito técnico é aquele saber fazer. É o conhecimento que você usa de forma técnica para trabalhar. Por exemplo, se você trabalha em uma padaria, você aprendeu a fazer pão, e de forma técnica. Você pode ter aprendido ali observando outras pessoas, através da sua experiência, você aprendeu a colocar mais sal, mais trigo, mais óleo, até que você chegou no ponto de fazer o pão de uma forma saborosa, de uma forma que todos os consumidores vão gostar. Então, é o conhecimento tácito técnico. Você não aprendeu em nenhum curso, não aprendeu em nenhuma aula. Você aprendeu pela sua própria experiência. Também nesse quadro, na taxonomia, nós temos o conhecimento explícito, que eu também já expliquei anteriormente. E aí nós temos outras duas classificações, o conhecimento individual e o conhecimento social. O individual é o conhecimento do indivíduo em si, é inerente a ele. Já o social é aquele criado pelas ações coletivas. Veja bem, um conhecimento ele pode ser tácito e individual, explícito e social. Então são classificações que podem se interagir, ok? Bom, uma vez definida a taxonomia, existe o que a gente chama de modos de conversão do conhecimento. Ou seja, a partir do conhecimento tácito, o que ele pode ser convertido? Então vamos lá. O primeiro, que esse quadro também está disponível no nosso livro-texto. Veja lá, o tácito para o tácito, ou seja, de indivíduo para indivíduo. Quando um indivíduo aprende a fazer pão pela sua experiência, ele pode estar ali conversando com outro indivíduo que também aprendeu a fazer pão com a sua própria experiência. Resultado, vai ocorrer um processo de quê? De socialização. E essa socialização vai permitir o compartilhamento de experiências. O indivíduo para indivíduo, tácito para tácito. Quando esse indivíduo que aprendeu a fazer pão e trocou ideias com outro indivíduo que também aprendeu da mesma forma a fazer o pão de uma outra forma, quando eles interagem, compartilham o conhecimento, e ali teve essa interação, o indivíduo anterior aprendeu um pouco mais sobre o ato de fazer pão. A partir dali, ele pode explicitar esse conhecimento. Ele pode escrever um manual para ensinar os próximos padeiros a fazer pão. A partir do momento que ele está codificando, ele está explicitando esse conhecimento. Então o que a gente fala é que está saindo do tácito para o explícito. Isso se chama externalização. Eu aprendi, estou externalizando, explicitando esse conhecimento. Os próximos padeiros não precisam mais fazer testes para aprender a fazer pão. Ele vai pegar um manual, vai ler o manual e já vai saber fazer o pão, uma receita para fazer o pão, e vai conseguir já fazer o pão já direto ao ponto. Quando ocorre então essa conversão de explícito para explícito, nós temos o que se chama de combinação. Ou seja, eu peguei uma receita, um manual para fazer uma receita para fazer pão, e utilizei também uma outra receita para fazer pão. Usei duas receitas, duas codificações, duas formalidades. Então, o que ocorre? Ocorre o quê? Uma combinação
né? A partir do momento que se utilizou, então, essas duas codificações. Resumindo, isso pode acontecer em um treinamento, em um curso, onde vai ter um instrutor utilizando vários materiais didáticos, né, várias receitas, vários manuais, vários livros, vários cadernos didáticos, onde ele vai estar fazendo a discussão desses conceitos e fazendo então a combinação de todas essas teorias, de todas essas instruções para ensinar um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos a fazer pão. Então ele vai ensinar a fazer um pão de sal, um pão de doce, um pão sovado e por aí vai, um pão de forma, tudo de forma que se combine vários conhecimentos. E por fim, nós temos então a conversão do conhecimento explícito para o tácito, que é o processo de internalização. É quando eu pego um livro codificado e leio esse livro e internalizo esse conhecimento. Peguei sozinho, aprendi através de algo explícito para o individual, ok? Bom, a partir então dessa gestão do conhecimento que a gente viu até então, nós vamos agora compreender um pouquinho mais sobre capital intelectual. Veja bem, as empresas, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas estão cada vez mais priorizando o conhecimento tácito, as habilidades e experiências dos colaboradores. Ou seja, está valorizando cada vez mais o conhecimento de cada indivíduo. A tecnologia da informação, então, ela está nesse contexto. E a tecnologia da informação, ela tem uma dificuldade em captar o conhecimento tácito e transformar isso em um programa de computador. E para isso, o capital intelectual, compreender o capital intelectual é muito importante. Veja bem, quando a gente fala de capital, a gente lembra de dinheiro, de recursos financeiros, né? Mas existe uma parte de uma empresa que não é diretamente ligada ao dinheiro. É o chamado capital intelectual. É caracterizado pela tentativa de avaliar os recursos intangíveis dessa empresa, ou seja, bens que não estão disponíveis fisicamente, englobando marcas e patentes, valores respeitados pela sociedade, conhecimento e capacidade de aprendizado que as pessoas dessa empresa potencialmente têm. Veja bem, o capital intelectual tem a ver com essa parte não palpável, tem a ver com essa capacidade da empresa aprender, tem a ver com a capacidade que essa empresa tem de inovar, tem a ver com os valores que essa empresa constrói na sociedade. Na sua cidade, com certeza, tem alguma empresa que você respeita mais do que outras empresas. Alguma empresa que você, quando cita o nome dela, você sente até um certo orgulho da sua existência. Outras, você já não sente tanto. Então, esta que você não sente tanto orgulho, você tem menos valor em relação à outra que você respeita mais. Então, isso tudo está relacionado ao capital intelectual. Isso é intangível. Como as empresas estão cada vez mais aí, buscando esse tipo de capital intelectual, existe um grande trabalho, né, e uma grande resistência também para que ocorra a sua mensuração, para que ocorra então o seu crescimento. As empresas, normalmente, elas buscam ter cada vez mais lucro, mas elas às vezes não compreendem que esse lucro é feito através de todo esse capital intelectual. Ou seja, o capital contábil não é somente aquilo que vale dentro de uma empresa. Esse capital intelectual é difícil para se quantificar o valor, né? Pois você não consegue medir ali o valor dos seus funcionários e das competências dos seus funcionários, é algo mais difícil de quantificar. Você também não consegue informar a valorização ou depreciação das habilidades intelectuais desses seus funcionários. Você não sabe dizer futuramente se eles estarão mais competentes intelectualmente ou não. É mais difícil de você conduzir isso. Você também não consegue saber até que ponto os seus colaboradores poderão absorver o conhecimento.
Um exemplo, no meio educacional, na sua cidade, provavelmente a prefeitura tem uma rede municipal de escolas. Esta rede municipal de escolas é composta por professores, logicamente. Esses professores precisam passar periodicamente por capacitações, por formação, né, de curta duração ou longa duração. No entanto, por mais que se ocorra essas capacitações, nem sempre esses profissionais absorvem plenamente todo o conhecimento repassado no curso. Então, não há como a prefeitura garantir que esse conhecimento seja absorvido plenamente, 100% por todos os professores depois de uma capacitação. Por isso que é necessário ter várias vezes as capacitações, vários tipos de abordagens, vários mecanismos sistemáticos para se conseguir chegar a esse nível de conhecimento. Veja bem, o capital intelectual, a gente sabe que o valor de mercado e o valor contábil são mensuráveis, né? A gente sabe claramente que uma empresa vale financeiramente tantos milhões. Mas aí o capital intelectual é mais difícil, como a gente conversou, de medir isso. Então, o conhecimento existente na organização deve ser utilizado a seu favor. Para quê? Para que ele consiga se destacar dentre os seus concorrentes. Veja bem, o grupo de funcionários da sua organização, dessa organização, precisa estar ali, tem algum nível de conhecimento. E esse conhecimento pode se aumentar cada vez mais. Ao se aumentar o conhecimento, você precisa utilizar ele a seu favor para que ele esteja esta empresa esteja diferenciada em relação a outra empresa e que ela consiga inovar mais do que o seu concorrente. A matéria-prima intelectual deve ser capturada e tratada a fim de se produzir ativos de maior valor para esta empresa. O capital intelectual é uma grande riqueza de uma empresa. Ela deve ser armazenada e estruturada para criar ativos intangíveis, e esses ativos podem ser o quê? Conhecimento, treinamento, gerenciamento de competências, aprendizado compartilhado, experiências de maior valor. Então, tudo isso pode levar a um crescimento maior do conhecimento, pode levar a uma maior gestão do conhecimento. Gerenciar o capital intelectual vai envolver o quê? A gestão do conhecimento, que é parte do capital intelectual. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais como se divide esse capital intelectual. E envolve também a gestão da informação, que é uma parte da gestão do conhecimento. Então, isso tudo, o gestor, ele precisa conseguir administrar todos esses recursos e ter um esforço multidisciplinar, vários setores envolvidos. Então vamos lá, olha só, nós temos ali o valor de mercado, lá no topo, né? Ou seja, quanto que essa empresa vale no mercado, qual o valor de mercado que ela tem. Nesse valor de mercado, nós temos dois tipos de capitais. O capital financeiro, que é a questão monetária, contábil, é mais fácil de mensurar, e temos o capital intelectual. E é aí que surge a grande dúvida, os grandes questionamentos, né? Como se medir esse capital intelectual? O capital intelectual, então, por sua vez, é dividido em dois tipos de capitais. Capital humano e o capital estrutural. E aí nós temos o capital de cliente e capital organizacional dentro do estrutural. E, por fim, o organizacional se divide em inovação, capital de inovação, e capital de processos. O capital humano é o conhecimento inerente às pessoas. É a articulação que se tem entre a experiência, o aprendizado e a inteligência. Então, é a capacidade que cada indivíduo tem, né, de ter as suas habilidades ali postas na empresa, né, de forma prática. Quanto ao capital estrutural, é toda a estrutura que envolve a organização. É tudo que dá apoio a esta empresa, a esta instituição, para que ela funcione. É tudo aquilo que permite se conter e reter o conhecimento, né? E aí a gente ressalta que esse conhecimento do capital estrutural você não pode levar para casa.
Então, por exemplo, se você é um profissional ali que está desenvolvendo um manual para a empresa de como utilizar determinado equipamento, esse manual não pode ser levado para casa. Então acaba que isso é um capital que é estrutural. É algo que permite com que que a sua organização, é uma estrutura que permite que a sua organização funcione de forma plena. É composto por tecnologias, sistemas de informação, bancos de dados, data mining, estratégia, cultura organizacional, procedimentos, invenções, dados, publicações, processos, tudo isso pertence à empresa. Isso não pode ser levado para casa. É o capital estrutural. Logicamente que é o indivíduo que vai permitir com que esse capital estrutural cresça, mas isso fica dentro da empresa. A distribuição desse capital estrutural, ela pode ser feita de forma rápida e eficaz, e isso vai fazer com que aumente a troca de conhecimento entre os entes de uma organização. Quanto mais investimento se faz, mais se pode produzir uma base de conhecimento rica e que possa ser compartilhada aí dentro deste grupo. Este capital estrutural ele pode ser catalogado e onde se tem ali o acúmulo, né, desse conhecimento, para quê? Para que ocorra aquilo que nós falamos lá atrás, ocorra o compartilhamento dessas experiências e, consequentemente, permita que os colaboradores consultem esse conhecimento e que essas pessoas consigam analisar os processos e melhorar ali as atividades daquela organização. No capital estrutural também é importante ressaltar que o colaborador que sai, ele não vai levar consigo, como eu falei, esse conhecimento, né? Quando o colaborador, no entanto, sai, né, ele tem um conhecimento que ele foi internalizado, ele passou por um processo de internalização e esse colaborador, ele aprendeu algo, ele adquiriu algum conhecimento. Então, é nesse sentido que as organizações elas precisam refletir se vale a pena perder determinado colaborador. Afinal de contas, esse colaborador pode ser que vale a pena aquele conhecimento daquele colaborador, vale a pena mantê-lo dentro daquela organização para que ela esteja mais competitiva. No entanto, quando se contrata novos funcionários, eles também têm dois viés. O primeiro é que ele pode não ter ainda o conhecimento necessário para a inovação daquela organização, ele está trazendo ali experiências, mas pode ainda estar necessitando de nivelamento em termos de conhecimento para que se chegue ao escopo que a organização precisa. E, por outro lado, este colaborador novo contratado, ele estará trazendo novas experiências e isso também pode ser compartilhado, armazenado na base de conhecimento e também agregar valor para a organização. Uma das formas para se reter esse conhecimento é documentar todas as atividades de sucesso desta organização. E também registrar, documentar as ações de insucesso, ou seja, as falhas. Por que isso é importante? Porque precisa se aprender. As atividades precisam aprender conforme os sucessos, mas principalmente precisa se aprender com as falhas, para que elas não se repitam. Os sucessos devem se repetir, logicamente as falhas não podem se repetir. E se você não registra, um novo funcionário vai voltar a ter a mesma falha. Com isso, tem-se ali então a economia de tempo na execução das tarefas, porque o conhecimento já está registrado e fica mais rápido, então, absorver aquele conhecimento já explicitado, já codificado. Quando se fala, então, no capital estrutural, nós temos, como eu disse anteriormente, dois tipos, o de cliente e organizacional. O capital do cliente, também entendido aqui como capital do cidadão, é a forma como se constrói o relacionamento entre os clientes e organizações. Você se lembra aí que existe um sistema que permite esse relacionamento, que é o CRM. Então, esse relacionamento, então, vai fazer com que se defina a probabilidade dos clientes continuarem fiéis ou não a esse prestador de serviço.
Por outro lado, o capital estrutural também é dividido como capital organizacional, que é a competência estruturada e codificada dessa organização e esses sistemas, né, para alavancar as competências ali daqueles colaboradores. Representa realmente a infraestrutura da organização. É a quantidade de computadores, de servidores, de recursos tecnológicos que possibilitam para que esse conhecimento seja compartilhado, para que seja também absorvido. Esse capital organizacional, ele é subdividido em dois, capital de inovação e capital de processos. O capital de inovação refere-se à capacidade de renovação do conhecimento desta organização. Esse capital de inovação pode proporcionar uma significativa diferença para a organização e concretizar um status de organização criativa e inovadora, tendo um processo contínuo de inovação. Por outro lado, o capital de processo vai se referir às técnicas, programas, processos utilizados pelos colaboradores e servidores para aumentar e potencializar a eficiência da prestação de serviço ou da produção. É o conhecimento na prática, é aquilo aplicado na criação e na melhoria contínua dos processos dentro dessa empresa. E como monitorar e medir esses ativos intangíveis, né? Esses capitais intelectuais que falamos até então? Uma forma é através do BSC, o Balanced Scorecard. É uma forma sistemática de medir a eficácia das estratégias e fazer com que se conduza a organização rumo à sua visão. Toda empresa ela tem definida a sua missão, os seus valores, a sua visão. E a visão, só para relembrar aqui, é aquilo que a organização almeja em um período de tempo. Ela quer se tornar referência em algo, ela quer aumentar o seu tamanho. E aí, o BSC é uma forma de fazer com que sistematicamente se atinja essa visão, tendo a possibilidade de medir essa eficácia das estratégias estabelecidas. Essa eficácia ou ineficácia dessas estratégias podem ser percebidas em tempo real por meio desse recurso estratégico que é o BSC. Bom, para esse monitoramento ser um sucesso, né, e que possa ocorrer em tempo real, deve-se ter aí o suporte dos sistemas de informação e todos os recursos associados ali para que consiga extrair diversos indicadores para se avaliar o sucesso de cada meta estratégica. Bom, quais são as 4 perspectivas do BSC? Nós temos ali a visão e estratégia ao centro, né, para que se consiga atingir ali a visão que se espera desta organização aí no futuro. Então nós temos ali quatro perspectivas. A primeira perspectiva refere-se aos indicadores financeiros. O que fazer para atender os acionistas, né? Então você precisa ter indicadores, ou seja, são formas de se medir a eficácia dessa organização. Então, os indicadores sugeridos são indicadores de sobrevivência, onde se tem ali medindo o fluxo de caixa, o indicador de crescimento, onde se acompanha, se mensura o aumento da receita, lucro operacional, retorno sem investimento, redução de custos, melhoria da produtividade e o incremento de utilização dos ativos da empresa, e o indicador de desenvolvimento, onde se consegue medir o aumento da participação de mercado, valor do acionista e também o valor econômico agregado. Então são indicadores que podem ali contribuir para que a área financeira da empresa seja medida dentro do BSC. Temos também os indicadores do cliente cidadão. O que fazer para atender esses clientes? Então, alguns indicadores. Qual é a participação do mercado dessa empresa? Qual é o nível de retenção dos clientes? Qual é o nível de aquisição de novos clientes? Qual que é o nível de satisfação dos clientes? Qual é a rentabilidade desses clientes? Qual é o indicador de relacionamento com os clientes? E também como é o indicador de imagem e reputação dessa empresa?
todos esses indicadores aí conseguem responder ao que fazer melhor para o cliente. Consequentemente, você consegue acompanhar e saber as falhas e os sucessos que estão ocorrendo para que sejam permanecidos e as falhas sejam resolvidas. Uma outra perspectiva é quanto aos processos internos. Quais os processos de negócios devem ser melhorados nesta organização? Os indicadores que podem ser utilizados são qualidade das atividades, qual o nível de qualidade dessas atividades, qual que é o nível do processo de manufatura dessa organização, qual que é o processo de introdução de novos produtos desta organização e também qual o nível do processo de logística, qual o indicador que mede o processo de logística desta empresa. E por fim, uma quarta perspectiva que é relacionada ao aprendizado e crescimento, ou seja, como continuar crescendo e aprimorando os processos da minha organização. Os indicadores que podem ser utilizados são capacidade dos funcionários, que é composto por satisfação dos funcionários, retenção, nível de produtividade desses funcionários. Um outro indicador é a capacidade do sistema de informação, qual a capacidade que esses sistemas têm de gerir esse conhecimento. E, por fim, o indicador de motivação e alinhamento, em que nível essa organização está motivada, tem o seu grupo de funcionários motivado e alinhado ali estrategicamente. Bom, quando se fala do BSC, qual que é o alinhamento do BSC com os recursos do sistema de informação? Nós temos ali esse computador aí, a figura do computador, onde nós temos as ferramentas de data mining, que a gente viu aí nas aulas passadas, OLAP, por exemplo, onde você consegue minerar dados e apoiar e alimentar o sistema de apoio à decisão, que é o SAD. Observe que para que isso ocorra, nós temos lá embaixo os data mining, nós temos o Data Warehouse, o Data Mining de satisfação, de produtividade, os SPT, os sistemas de financeiro, materiais, recursos humanos e produção que alimentam ali aqueles Data Mines de satisfação e de produtividade e compondo ali o Data Warehouse. Esse Data Warehouse, então, serve de fonte para que as ferramentas de Data Mining minerem esses dados e consigam apoiar as decisões daquela organização. E aí nós temos o BSC. Esses indicadores, todos eles que nós falamos até então, eles podem ser alimentados por meio dessa logística aí de data mining, de mineração. Ou seja, todos os sistemas podem alimentar os indicadores e fazer com que a empresa acompanhe os seus números e consiga mensurar ali o sucesso ou insucesso que deve ser atacado imediatamente. Bom, e a partir de tudo isso, de todos esses recursos, de todas essas ferramentas, como se pode fazer o alinhamento de estratégias? Então, a tecnologia da informação, ela tem sido vista como propulsora de novas oportunidades de negócio e criadora de vantagem competitiva, justamente porque ela possibilita que esta empresa esteja tenha mais vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. São dois modelos de alinhamento que podem acontecer. É o modelo de fatores estruturais de TI e o modelo de fatores de organização de TI. Nos fatores estruturais de TI, nesse modelo, tem-se ali o tipo de operação da organização, característica do setor, estratégia mercadológica, fatores críticos de sucesso. Quanto aos fatores organizacionais de TI, envolve a estrutura dos órgãos da área de TI, nível de participação dos usuários nesses sistemas de informação, centralização e descentralização da gestão de TI. Isso vai depender muito de cada organização. Bom, no tocante aos modelos que consideram os fatores estruturais de TI, nós temos os chamados FCS, os fatores críticos de sucesso. Esses fatores críticos de sucesso, eles são definidos a partir dos sucessos, dos resultados satisfatórios que uma empresa tem. Algumas áreas funcionais limitadas, elas têm esses fatores de sucesso e elas proporcionam um desempenho competitivo para esta organização.
Uma vez detectado esses fatores, esse desempenho competitivo, o FCS é uma forma de potencializar esses fatores e os sistemas de informação podem contribuir para a permanência desses fatores de sucesso que se tornam prioridade ali dentro da organização. Quais são os passos? Tem que se fazer a análise do ramo de atuação da sua natureza, a identificação dos FCS, a definição de medidas quantitativas e qualitativas e, por fim, a definição do sistema de informação para o controle dessas medidas. Uma outra forma de você acompanhar estrategicamente é uma ferramenta, uma gestão, uma tecnologia da gestão chamada de alinhamento estratégico, de Anderson e Venk-Treman. Veja bem, esse alinhamento estratégico é a integração de ações estratégicas com o uso de tecnologia da informação. E ali está partindo da premissa de que a estratégia de negócio deve ir para a tecnologia ou a tecnologia para a estratégia do negócio. Então, essa questão da procedência, a percepção dessa procedência é o foco desse modelo. Quando a estrutura e estratégia de TI são o foco, então tem que se ter ali 4 categorias de domínio. Interno, onde se tem os recursos, normas, estratégias. Externo, onde se tem a estrutura do setor, concorrência, clientes. Negócios, onde se tem um nicho do mercado e infraestrutura para atendimento. E tecnologia da informação, onde se tem inovações do setor e infraestrutura da organização. Então veja bem, aqui nós temos um modelo de alinhamento estratégico. Observe lá em cima que o domínio de negócio, nós temos de um lado o domínio de negócio e de outro o domínio de TI. Esse alinhamento, ele preconiza que se deve ter uma integração funcional entre esses dois domínios. E observe que existe um domínio externo para o interno, algo externo que internaliza, né, para essa organização. Então, como é que funciona essa integração funcional? Ela precisa de ter uma integração estratégica que integra a estratégia de negócio juntamente com a estratégia de TI. E para que isso ocorra, é necessário que exista o ajuste estratégico, que é entre a estratégia de negócio e a infraestrutura de negócio. E essa estrutura de negócio deve ter uma integração operacional com a infraestrutura de TI. Então observe que essas estratégias conversam entre si, tendo integração estratégica. As infraestruturas também conversam entre si, tendo integração operacional. E quando a estratégia de negócio interage com a infraestrutura de negócio, há necessidade de se ter o ajuste estratégico. Tudo isso leva à integração funcional entre o domínio de negócio e o domínio de TI. Quando se tem ali um outro tipo de modelo, em termos de execução estratégica, a gente percebe que ocorre que o domínio de negócios de TI, a interação é menor. Esse é um modelo clássico, onde tem-se a visão hierárquica. Tem-se estratégia de negócio que integra ali com a infraestrutura de negócio e essa infraestrutura de negócio integra diretamente a infraestrutura de TI. Não existe estratégia de TI integrada à infraestrutura de TI e muito menos integrada à estratégia de negócio. Então, essa empresa é um modelo clássico de visão hierárquica de planejamento estratégico. O negócio é o orientador das estratégias e a TI é um mero suporte operacional, tem papel reduzido. Em outro modelo, nós temos um modelo de transformação tecnológica. Veja bem, a estratégia de negócio perpassa pela estratégia de TI e, consequentemente, essa estratégia de TI ela leva a uma integração com a infraestrutura de TI. Então, o critério de desempenho baseia-se em liderança tecnológica, a tecnologia de extrema importância para esta organização nas suas estratégias de negócio, né? E ela busca ter ali uma posição vantajosa no mercado e fazer com que haja essa integração de estratégia e infraestrutura de TI e ditar a infraestrutura do negócio dessa organização. Nesse outro modelo, nós temos ali o potencial competitivo. Observe que já acontece o contrário. O domínio de TI
tem uma interação direta, né, com o domínio de negócio. Ou seja, a estratégia de TI vai ditar a estratégia do negócio e, por fim, a infraestrutura do negócio. Isso é um tipo de modelo onde as organizações elas estão ali focadas nas suas posições tecnológicas alcançadas até então. E isso acaba, então, fazendo que se perceba novas nuances do mercado, novas oportunidades e segmentos que não foram contemplados. Por exemplo, a Uber fez isso. Ela usou uma estratégia de TI que levou a uma estratégia de negócio. E por fim, nós temos um último tipo de modelo que é o nível de serviço, onde a estratégia de TI está ali interagindo com a infraestrutura de TI e, consequentemente, com a estrutura de negócio. Então, vai revelar um tipo de alinhamento focado na produção de TI, como, por exemplo, o Google, que produz um serviço de TI. A Uber produz um serviço de transporte e usa a TI como negócio para isso. Aqui, no caso, o fim é um serviço de TI, ok? Bom, modelos que consideram fatores de organização da TI. Como disse lá atrás, tem aqueles dois modelos. Agora, esses modelos, eles vão considerar, então, a organização da tecnologia da informação. Aí nós temos os estágios da informatização, onde nós temos ali a iniciação, o contágio, o controle, a integração, a administração dos dados e, por fim, a maturidade. Na iniciação, ocorre a simples mecanização dos processos administrativos. É uma organização que não tem TI. No contágio, a forte predominância de sistemas offline. Surge a área de TI, são sistemas não integrados, isolados, mas que já existe alguma informatização ali, ajuda na participação do usuário na gestão ali, de alguma forma. Aí, sobe-se esse estágio para o nível de controle. Já tem a área de TI, aplicações são utilizadas para ter o SAD, que é o Sistema de Apoio e Decisão. Então, consegue-se ter controle e planejamento formais com o uso de tecnologia da informação. A tecnologia da informação é conhecida na organização e está plenamente ali presente nas rotinas dessa empresa. O nível acima é a integração, onde se consegue ter, então, a conversão de informações para a plataforma de banco de dados, processamento online, o offline e online começa a se igualar, né? Ele consegue estar tão presente quanto o offline naquela empresa lá atrás, que já tinha o contágio. O usuário participa mais do planejamento e controle são aperfeiçoados dentro dessa organização. Quando a organização sobe ainda mais de nível, nós temos então um nível de administração de dados, onde o processamento passa a ser predominantemente online, existe um equilíbrio entre aplicações centralizadas e descentralizadas, e o usuário participa de forma efetiva na gestão e os sistemas são totalmente interligados. E por fim, o nível mais alto é o nível de maturidade, onde os sistemas de informação refletem a estrutura e a estratégia da organização. Essas tecnologias completam o portfólio de aplicações e a informação flui plenamente dentro dessa empresa. Existe uma aceitação mútua por parte da área de TI e vice-versa. Então, é algo já pós-digital, é algo que já está ali plenamente funcionando dentro dessa organização. 4 fatores descrevem a categorização desses estágios para que ocorra esse alinhamento. O portfólio de aplicações, a organização das funções da informática, o planejamento e controle da informática e o papel dos usuários. Então, esses fatores, todos eles compõem todos esses estágios aí para se chegar ao nível de maturidade. É preciso que o portfólio esteja pleno, que as funções da informática estejam organizadas, que o planejamento e controle dessa informática também esteja presente e que os usuários tenham um papel efetivo e predominante dentro desse sistema. Também ali nos modelos que consideram fatores de organização de TI, nós temos os níveis de integração,
que são administrativo, sequencial, recíproco e total. Esse modelo, então, ele é apoiado pela análise de integração entre estratégia e TI e ele surge a partir da investigação de como se sucede a concepção da estratégia de TI. No nível administrativo, a área de TI é um departamento, né, ou uma organização que não tem um planejamento próprio. Né? Ele não tem, a área de TI existe, mas só atende quando é solicitada, apoia e não tem um planejamento já próprio. Quando se tem ali no nível sequencial, o planejamento da área de TI ocorre após a completa conclusão dos processos da área de negócios, ou seja, a área de negócios definiu sua estratégia, depois disso a área de TI vai definir as suas estratégias com base nos negócios estabelecidos, nas estratégias do negócio estabelecido. Quando se tem um nível recíproco, aí nesse momento o planejamento de TI é feito de forma simultânea ao plano de negócio, ou seja, o plano de negócios está ali interagindo com o plano de TI e a TI interfere diretamente nos rumos daquele negócio. Então, ao conceber o plano de negócio, a área de TI faz parte dessa concepção, mas em documentos distintos. E, por fim, nós temos a integração total, onde os planos de negócios e TI tornam-se um só. O negócio é feito, permeado pela área de TI. Os planos não são separados como recíproco. O recíproco é feito de forma concomitante, mas são planos separados. Aqui na integração total, não. Tem-se um documento único, onde se tem a plenitude da integração do plano de negócio com o plano de TI. Bom, pessoal, então é isto. Chegamos ao fim da unidade 4 e, consequentemente, ao fim da nossa disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no setor público. Quero agradecer imensamente a oportunidade, espero que tenha sido útil as informações que estamos discutindo aqui e que, ao final, vocês conheçam bem mais a respeito desta área de TI na vida das empresas e principalmente da administração pública. Muito obrigado, até a próxima.